Bom dia, Igreja do Senhor. Escolhi aqui uma mensagem para a gente poder deixar a ansiosidade. Nós ficamos ansiosos por muitas coisas. E muitas das vezes nós entendemos que a gente queria naquele exato momento. Mas se nós servirmos ao Todo-Poderoso Deus, a gente tem que acalmar o nosso coração e confiar que Deus verdadeiramente, Ele não só nos ouve, como Ele também age em nossas vidas. A gente tem essa confiança em Deus, porque quando o Senhor nos tirou do charco de pecado, sabíamos que a nossa vida ia mudar para melhor, sabendo nós que passamos a ter uma vida que colocamos a nossa confiança no Todo-Poderoso Deus. E Deus tem sido maravilhoso. E aqui nessa igreja também é uma igreja abençoada, que vidas fizeram propósitos porque confiam no Senhor. Então, vou ler aqui para os irmãos, que diz aqui em Mateus, capítulo 6, versos 25, que tem como título a ansiedade, solicitude pela vida. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse verso aqui fala aos nossos corações que nós não precisamos ficar ansiosos, é colocar na mão de Deus. Então, tem situações que nós colocamos nas mãos do Senhor e pensamos que está demorando. Há momentos que a gente quer para ontem, mas a gente esquece que o Senhor, Ele não só ouve, como Ele também age. E a gente fica ansioso, não tinha que ser. Aí sabe o que faz? Toma do Senhor, aí começa a tentar do seu modo. Mas não é assim o que a Bíblia tem nos ensinado. Crentes do Senhor Jesus, ou nós cremos, ou nós descremos. Então vale a pena nós crermos naquilo que a gente colocou nas mãos do Senhor. Nós entendemos que o Senhor, Ele ouve a nossa petição. Buscai ao Senhor, né? A Bíblia tem nos ensinado, e ali a gente fica tranquilo, porque
o milagre vai acontecer. Então, a gente tem que ter essa característica, não que o Senhor amoleceu ou que não vai acontecer, ele não ouviu. A Bíblia tem nos ensinado que há momentos que a gente poder também, quando estamos em casa, a gente entra no nosso quarto e ali a gente conversa, e aí o Senhor vai nos dando algo que o Senhor fez na nossa vida, como o Senhor nos trouxe para ser servo do Todo-Poderoso Deus. Então, tem situações que, quando estamos angustiados, às vezes nós não falamos nada, a gente só fica naquela ansiedade e o Senhor manda o refrigério para nossas vidas. É nos mínimos detalhes das nossas vidas que nós nos fortalecemos. Nós somos surpreendidos pelo Senhor. O Senhor, ele nos surpreende com coisas boas. E às vezes nós colocamos nas mãos do Senhor aquilo que nós temos pedido a Ele, mas daqui a pouco vem uma situação, a gente começa a exaltar o Senhor, a glorificar a Deus, né? Então, são coisas que nós não devemos ficar ansiosos. Deus faz, Deus move, né? E a gente tem que ter a fé, a gente tem que confiar em Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. E é isso, amados, que nós possamos ficar simplesmente com essa palavra, crendo que Deus, Ele é digno, que o Senhor, Ele é maravilhoso, que o Senhor faz coisas extraordinárias em nossas vidas. O importante também é a gente poder agradecer a Deus. Um dos grandes detalhes é isso. Você vai crendo, você vai adorando ao Senhor. Há momentos que a gente também pode, aonde a gente está, louvando o Senhor, já agradecendo a Deus pelo que a gente tem colocado diante do Senhor. E há situações também nas nossas vidas que é o entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E Deus faz. Você entrega nas mãos do Senhor e o Senhor abençoa. Para terminar aqui, irmãos, aconteceu, quando aceitei Jesus como meu Salvador, fluiu uma grande alegria dentro de mim, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não bebia mais, não fumava mais, mas na hora, e era uma coisa muito difícil. Aí uma tia, também evangélica, e eu fui procurá-la, morando lá em Saracuruna. Tia, eu aceitei a Jesus. Aí ela falou assim: Paulinho, você agora precisa casar. Assim, eu novinho, eu falei assim: amém, está tudo na mão de Deus. Entreguei nas mãos do Senhor. E minha esposa já contou alguns testemunhos dela também nessa área. E quando a mãe dela, quando a filha acima dela noivou, aí a mãe falou assim: agora eu já posso ir. E ela falou assim: mãe, e eu? Ela falou assim: de você, Deus cuida. Mas o que deu? 43 anos a gente vai fazer para a glória do Senhor Jesus, porque é o que a Bíblia diz. Eu nem sabia que tinha esses versos, né? Estava engatinhando, e para a glória de Deus, Deus me deu uma esposa maravilhosa. A gente se ama, e assim Deus tem sido louvado e glorificado. São coisas pequenas, mas que há uma grandeza do Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, tudo aquilo que você anseia, coloca diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai te dar o melhor. Se você quiser fazer um voto, melhor ainda, porque o Senhor diz na palavra que o Senhor é exaltado entre as nações. Amém, queridos? Então, que essa palavra, ela fique florindo dentro do nosso coração, sabendo que nós servimos um Deus todo-poderoso, que cuida de nós, que não nos desampara, e que nos momentos de aflição, a gente clamar ao Senhor. Tem uns que vêm mais rápido, outros demoram mais um pouquinho, porque Deus está trabalhando de uma maneira que a gente talvez não possa nem imaginar, mas que nós possamos ficar com essa palavra e sempre exaltando o nome santo e precioso do Salvador Jesus, porque Ele é maravilhoso e faz coisas tremendas, e tudo é para a glória do Senhor Jesus.